DanteCast. Sejam bem-vindos. Este é o DanteCast, o podcast oficial do Instituto Dante Pazanese. Eu sou Bruno Baccaro e hoje comigo o Dr. Vinícius Bicalha. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, gente? Opa, tudo bem, Bruno? Prazer estar com você aqui. Prazer é meu. Nós temos um convidado ilustríssimo hoje aqui. Quem é? Né? Nosso convidado, ele é médico formado pela Universidade Federal de São Paulo. Ele é cardiologista e hemodinamicista pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Atualmente, ele é médico assistente do setor de hemodinâmica e chefe do departamento de emergência aqui do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Nós estamos com o Dr. Luiz Nakayama Oe. Seja bem-vindo, Luiz. Olha, uma honra estar aqui, ser convidado. Eu acho que esse produto que é o DanteCast é uma inovação, ele segue as novas tendências mundiais, é o jeito que a gente está interagindo com o público e eu queria agradecer novamente a honra e parabenizar pela iniciativa de vocês. O podcast se tornou um novo meio de comunicação, assim, né? Até de entretenimento. Então, o Dante está evoluindo nessa parte. A gente está usando isso como uma forma de mostrar nossas figuras, mostrar nossa imagem e também fazer um entretenimento, que eu acho que é muito curioso. Eu acho que a maioria dos residentes e outros médicos aqui do Instituto tem muita curiosidade de conhecer o Luiz. Até gente de fora também, né? Com certeza. Porque o Luiz, ele é um exemplo de uma forma inovadora de gestão no SUS, né? Não sei se você concorda comigo, né, o Bruno? Um dos grandes pontos, quando a gente pensa no Luiz, pelo menos quem conhece você bem aqui no Dante Pazanese, Luiz, sabe que a sua gestão acabou trazendo muita inovação e tecnologia para o pronto-socorro. E isso talvez hoje seja um dos pontos altos da residência de cardiologia do Dante Pazanese. Então, eu queria entender o porquê que você colocou como uma das bases, né? Eu acredito que tenha sido uma das bases, só você pode me dizer isso, mas para quem enxerga de fora, foi uma das bases da sua gestão no pronto-socorro, trazer a tecnologia. E como você falou, Vinícius, a tecnologia no SUS, às vezes isso não parece ser tão fácil de ser feito, mas aqui hoje eu chutaria que o Dante Pazanese tem um dos pronto-socorros de cardiologia mais modernos, pelo menos do Brasil. Conta para mim um pouquinho disso. Por que você colocou isso como uma lista de prioridades e como você conseguiu trazer essa realidade? Bom, o que eu vejo, né? Primeiro é uma característica pessoal que eu sempre gostei muito de tecnologia. Tecnologia é uma questão, você pode colocar sobre diversas formas, desde computação, você pode utilizar ela em relação à inovação, mas eu sempre gostei da tecnologia como uma forma disruptiva. Então você consegue fazer em grande escala, você consegue reduzir tempo, você consegue agilizar. A gente vê que quanto mais rápido você for, quer dizer, essa é a nova ordem mundial, né? Parece que é uma questão rápida, você quase não tem tempo de digerir, né? Então em 5 minutos a pessoa no metrô ela já viu 10 tipos de informação no meio de uma tela de propaganda, né? Ela viu que horário que vai chegar, já conseguiu checar, quer dizer, em 5 minutos no celular você consegue fazer coisas que às vezes você demoraria 1 hora no telefone, entendeu? Então você faz um check-in pelo celular, você já faz o seu pré-cadastro, você já checa o roteiro, que hora se vai chover às 3 horas da manhã, o que você tem que fazer, ele já te avisa que você tem uma interação. Então, quer dizer, hoje é muito mais rápido. E eu vejo que os grandes mestres, eles vinham fora daquilo que seria a rotina, né? Então, às vezes você absorve uma coisa que você vê, o Adib já tem, né? Dizem que ele vendo um cimento, né? Subir do térreo até o 15º andar, ele perguntou, mas como é que você consegue jogar uma coluna de cimento que pesa toneladas pro 15º andar? Né? Então você usa aquela bomba infinita de Pascal, aquele movimento, né? E aí daí surgiu uma ideia de se fazer um coração artificial, quer dizer, não foi olhando dentro do centro cirúrgico e nem indo num congresso de inovação para você ter um brainstorm. Na verdade, foi passeando na rua que você consegue ter um certo grau de... você consegue absorver. Criatividade vem do dia a dia. Vem do dia a dia, né? E eu acho que isso vem desde a minha infância e assim, quando eu entrei, você não entra com um projeto, eu preciso inovar. É engraçado isso, você faz isso por uma necessidade explícita e implícita do cargo
em que você tem que tentar resolver um problema. Então, assim, você... No pronto-socorro, né, basicamente, né, sempre o problema da fila, você tem mais demanda do que você tem em termos de... Você não consegue atender a demanda. Então, a demanda ela é supra. Então, você não consegue atender toda a demanda. Então, o que você consegue... Isso requer uma otimização de tudo. É otimização de tudo. Classicamente, você vai... E aí, o grande gestor, ele vai sempre... Se você for fazer aquilo que sempre é feito, você vai falar assim, eu preciso de mais residentes, mais macas, mais médicos, mais tudo para suprimir a demanda. Mas a conta é finita, quer dizer, os recursos são finitos. Então, quando chega para você, chega bem clássico, fala, Luiz, o que você tem é isso daqui, né? Você tem um limite de 10 mil metros quadrados, 500 metros quadrados, você tem 5 consultórios, você tem 5 residentes, você tem 6... Tantas salas, tantos leitos, e você começa a ver o que está acontecendo em termos de demanda. Então, quando eu assumi, fazia muito tempo que eu não pisava no pronto-socorro, eu deparei com uma coisa completamente disforme ou totalmente diferente daquilo que eu tinha visto na época que eu cursava cardiologia, quer dizer, duplicou, triplicou, quintuplicou a demanda. A demanda, né? É muito grande. E aí você começa a deparar que, ok, aumentou-se em 20% a 40% o número de residentes, o grupo era de 4, foi para 6, né? Então, o melhor grupo era de 4, às vezes tinha os grupos de 5 residentes, mas então a gente aumentou 2, né? Então não teve um aumento que... O pessoal não foi tão... Não foi, não conseguiu acompanhar aquilo que aumentou-se, ou que notou-se como demanda em termos de procura por setor de emergência. E aí, são coisas que você vê, que você grava desde a época que você é residente, quer dizer, no meio do plantão, fala, putz, eu tô aqui, se eu tivesse se eu pudesse, por exemplo, discutir esse elétrico com uma pessoa que realmente sabe mais elétrico. Então, assim, o chefe de plantão é uma pessoa que sabe elétrico, sabe, mas, pô, se eu pudesse discutir com uma pessoa que tá ali no teleelétrico, o que ela poderia me trazer em termos de benefício? Então, desde quando eu era residente, eu falava, putz, essa salinha do teleelétrico poderia ficar aqui no pronto-socorro, né? Então, assim, o que muda, né? Você tá 30, 40 metros, por que você não coloca ele aqui? E se tiver uma dúvida, você bate no cara que tá laudando via remota, assim, ó, eu tô aqui na porta, quer dizer, você tá laudando com um cara que tá 500 quilômetros daqui de São Paulo, por que você não consegue ajudar um cara que tá a 20 do mesmo instituto seu? Dá uma espiadinha aqui. Dá uma espiadinha. Sim. E aí, por exemplo, foi uma coisa meio banal que a gente fez, foi pegar o eletrocardiograma do TeleCG e colocar nosso, que é fabricado dentro da bioengenharia do Dante Pazanese. Eu falei, por que a gente não coloca dentro do pronto-socorro como o primeiro eletro e a gente linka esse tipo de eletro ao setor? Quer dizer, isso é inovação, isso é grande tecnologia. Na verdade, é um jeito interessante de se avaliar o que você tem de positivo e o que você tem de ferramenta, né, dentro do instituto e tentar atrelar ele a um setor. Explorar as nossas próprias potencialidade, né? Exatamente. O teleeletro já existia, né? Ele era, digamos, ele já era extremamente robusto em termos de eficácia, enorme. Eficiência, enorme no mercado. E engraçado que ele não tinha nenhum interlace com pronto-socorro. E ao conversar com o pessoal do teleeletro, eles tinham, obviamente, um interesse em fazer. Por quê? Porque laudar um eletro de Pindamonhangaba, que você nunca mais sabe o que acontece com o paciente, ou laudar um eletro de uma pessoa que está dentro do Dante Pazanese, que vai ser feito um cateterismo, vai ser feito um FFR, que vai ter acesso à ressonância nuclear magnética. Quer dizer, é muito mais interessante um eletro com desfecho do que um eletro per se. Você começa até a entender o seu laudo, o impacto que ele tem na realidade. Né? Então, e a refinar o laudo, né? Sim. Você consegue ver o desfecho do paciente, você fala, às vezes esse achado aqui pode não ser o que eu estava pensando. Esse é o famoso BRE isquêmico, ou não, né? Existe, né? Ele é o bloqueio. Quer dizer, então, qual que é o desfecho dele? Né? É um BRE que teve 5 pi, ele foi para marca-passo, foi fazer talvez um estudo eletrofisiológico, quer dizer, as possibilidades são infinitas, né? E tudo lança-se a ponto do paciente e do binômio paciente com a interação dele com aquilo que a gente tem. Mas não foi só isso, quer dizer, quando a gente começa a pensar em inovação, é uma ideia que eu tive há 10 anos atrás, no meio de um plantão no pronto-socorro como residente, você acaba esperando, né? Guardado, você guarda lá e você fala, pô, quem sabe um dia eu vou ser coordenador e eu mudo isso daí. Não funciona desse jeito. Na verdade, funciona
você ter os insights, e isso vai fazendo parte da sua personalidade, daquilo que você considera como experiência, e você traz isso no momento onde for oportuno. Quando for possível, né? Não é fazendo a justiça agora, tipo, agora eu vou publicar alguma coisa porque eu tenho uma ideia muito boa para quando eu for presidente do Brasil. Na verdade, você um dia, se por acaso sentar num ponto onde você consiga ter, digamos, o poder para fazer isso, que você tenha, que você tenha tido vislumbre, mas que seja uma soma de todas as suas experiências. Você vai botar em prática ideias que você, na verdade, carregou ao longo de muito tempo. Sim, né? sim. Acho que é isso que você está trazendo, né? A criatividade, as ideias, elas vão surgindo nas situações cotidianas. Sim. E aí você teve a felicidade de se tornar coordenador do pronto-socorro e implementar muitas das coisas que você já sabia que poderiam ser úteis. Sim. Em termos de otimização de tempo de leito, de diagnóstico e etc. É engraçado porque o jeito que eu vejo a minha trajetória, eu não consigo planejar minha trajetória, né? Se eu for assim, eu entrar e aí, putz, eu quero fazer hemodinâmica, não, mas eu quero fazer hemodinâmica para um dia ser coordenador. Quer dizer, você não consegue projetar. As coisas vão acontecendo. Vão acontecendo. É o que o Jobs falava, né? Você só consegue conectar os pontos, né? De trás para frente, nunca daqui para lá. Quer dizer, por que ele foi fazer caligrafia? Foi fazer caligrafia para mudar a caligrafia, ou mudar o jeito que as pessoas viam o texto, né? Na verdade, aquilo ajudou demais ele, mas ele só soube fazer isso quando isso aconteceu. Ele não planejou isso para um dia ele montar um computador e o computador ser mais atrativo porque a tecla dele tinha um texto diferente do sans serif clássico, Times New Roman, que todo mundo utilizava. Quer dizer, então, são coisas que você vai guardando para você e que no momento oportuno a coisa aparece. Então, parece que na conjuntura que teve no pronto-socorro, em 2018 foi quando eu tive que assumir, eu fui trazendo uma série de coisas, inovações que eu carregava, mas eu não faço inovação por fazer inovação. Vou colocar uma tela aqui com touchscreen só para dizer que estão inovando. Na verdade, tem a questão da funcionalidade e tem muito a ver com o que o setor ou o que a situação demanda, né? Só para ficar claro para quem nos escuta ou nos assiste, a gente está falando de inovações no pronto-socorro, mas quais são essas inovações, né? Então a gente tem hoje ultrassom beira-leito, aparelhos de ecocardiografia, a gente tem uma escopia à disposição para quem... Telemetria. Então temos 3 equipamentos de telemetria dentro do pronto-socorro. Então, se a gente olhar pelo global, talvez seja realmente o pronto-socorro mais... Um eletrocardiograma com mais tecnológico de assim, do Brasil, né? E tecnologia por tecnologia, você tocou num ponto-chave, né? Só colocar uma inovação lá descolada da realidade, talvez não seja o ideal, não reflita em nada para o paciente, porque o ponto final aqui é o paciente. Você acha que essas tecnologias mudam a trajetória do paciente dentro do instituto? Muda a trajetória da medicina do paciente? Ter um aparelho de telemetria lá é útil? Opa, se não... É tal da história, Levantou a bola. Levantou a bola. Se não fosse... óbvio que... É útil, né? E o quão é útil? É absurdamente útil pela questão, de novo, da agilidade, né? Sim. Então, você tomar uma decisão às 2 horas da manhã e no plantão passar às 7 com o aparelho desligado, quer dizer, detectei, eu vi que é uma tempestade, só que é uma tempestade de fato, só que o paciente já estava com provável ia começar a esgotar o CDI, então optei por fazer banho de amiodarona, coloquei 2 pás ali e preservei o dispositivo, que é a coisa mais importante para ele, que é a longevidade. Quer dizer, você fazer isso e chegar às 7 horas da manhã já passando o plantão para ver quais são as próximas, ou às 7 da manhã você começar a bipar um cara, para o cara aparecer, aí ele fazer esse diagnóstico, aí às vezes o já acabou, quer dizer, já esgotou, quer dizer, então... O end of life pode realmente... Pode então, assim, ou então às vezes pode ser um choque totalmente inapropriado e basicamente você conseguiu desligar ali, ou mudar a faixa de terapêutica, né? Então a TP um pouco mais para cima, quer dizer, então... o que é importante, não em relação só à telemetria, mas a questão é você é o que a gente vê, o quanto que a gestão ela tá mais eficiente com mais rápido você toma as condutas e com mais rápido você consegue se aproximar do paciente. Então, tudo que você puder colocar de armamento perto do médico, mas qual que é o detalhe chance da questão? É você conseguir fazer ele ser treinado para tal. Então eu faço sempre, toda vez que eu passo visita, eu sempre uso a mesma frase, né?
é o cinturão do Batman, né? Então você tem o bumerangue que lança fio, o que lança gás, o que bate e volta e solta um monte de coisa, e você tem o PM com cacetete que só sabe usar aquilo lá. Então assim, se você não sabe utilizar bem, você provavelmente vai jogar isso na mesa da sua testa. Por quê? Porque você só vai utilizar só como ferramenta. Porque, hoje é legal esse aqui, eu vou testar aqui com esse spray. Não, se você não sabe como utiliza, qual que é a distância, para que serve esse tipo, qual que é o tipo de embate que ele favorece, você vai se atrapalhar. Então, o chance da questão não é só colocar, né? Então, de novo, inovar por inovar não tem a ver com colocar coisas como novidade. Inovar lembra novidade, né? Só novidadeiro. Não, na verdade é você trazer, né, de fato, a máquina por entre aspas, especialista. Então, qual que foi a questão? Então, vamos colocar assim, a gente está colocando telemetria, mas vamos colocar qual que foi a virada em relação ao point of care ultrassom. O eletro, na verdade, eu trouxe uma pessoa que sabe muito e a máquina. Então, já existe a pessoa que estuda, que está laudando lá, e que é outra especialista em eletrocardiografia, para perto do paciente e do problema, né? É o binômio paciente-problema com interação. Já o ecocardiograma, a gente tem a questão que o ecocardiograma é do especialista da área de atuação de ecocardiografia, mas o que a gente queria é a imagem FAST, né, point of care, para perto do paciente. Então, a briga, na verdade, a luta inicial foi primeiro para lutar pelo aparelho. Depois, a questão todo mundo assim, fala, né, você tem uma boa ideia, não é necessariamente tão importante quanto você saber implementar ela. Então, qual que foi o chance? É você conseguir fazer com que todo mundo se apaixonasse e tentasse entender e utilizar essa máquina de ferramenta. Então, eu tinha uma camada de médicos da minha idade, como plantonistas, uma nova camada de pessoas que tinham recém-formados, estavam com 2, 3, até 5 anos, né? Acho que colocaria você, quando você começou também, quer dizer, já tem um certo bagagem, não é recém aquele cru. Sim. E tinha o pessoal que era R1, R2, ou R3, R4, que a gente considera, né? R1, R2 de cardiologia. Então, como é que eu consigo fazer? Porque se eu... É uma questão que onde a ordem dos fatores ela altera completamente o produto. Então, a gente lembrando aquela... Eu lembro sempre, eu falo da frase clássica, né? A bomba infinita de Tesla, né? Aquela... Como é que eu faço uma coisa que se auto-reprocesse, se auto-realimente, retroalimente, né? Então, eu falei, eu acho que eu vou tentar mirar, né? Aí é uma questão meio... É sempre intuitiva, não é tão planejado do jeito que a gente acha que é, né? Lembra um pouco... Assim, quem gosta de ouvir jazz, né? Fala assim, às vezes você precisa realmente improvisar, porque na hora do improviso, na hora que você tá mais apertado, é a hora que sai, talvez... A genialidade. A genialidade, na verdade, você fala assim, aquilo é o mais puro que eu poderia pensar. Não Sim. Ela tem, obviamente, você não consegue ponderar demais. Você tem que soltar alguma coisa. Então eu falei assim, eu vou ter que mirar no R2. Então eu mirei assim, vou mirar no R2, por quê? Porque esse cara aqui vai ser o chefe de plantão. Se eu mirar bem neles, eles vão ser chefe de plantão e eles vão ensinar a cascata para baixo. Consequentemente, Sim. você tem uma solução de um problema, né? Que é o assistente saber utilizar a ferramenta. Exatamente. Então, seria a turma que agora terminou o R4, que agora... Ou seja, a turma que entrou em 2018, 2019 era R2... E, por exemplo, a turma do Ítalo, que já era R2, eu também fiz um treinamento, então foi bem interessante. Falou, então vamos lá, chamamos todo mundo que era novo, que estava entrando, pegamos os velhos, juntou toda uma sala e falou assim, cara, vamos lá, entendeu? Chamamos o Diandro, falou, Diandro, você vai ter que o Tito, falou, não, vamos lá, vocês vão ter que... Você tá citando aí alguns chefes de plantão que já tinham experiência. Isso, que são ecocardiografistas. Já são ecocardiografistas. Chefe de plantão e falou assim, vocês vão ter que replicar. E replicadores, aí, momento... assim, e não é para uma ou duas pessoas, né? Eles foram replicadores... Sim. Para uma turma, quase. Sim. A questão do point of care. Sim. Né? E isso acabou trazendo... É engraçado que acabou trazendo uma solução... E para os residentes mais novos, aí eu vou me colocar já na leva um pouquinho mais antiga, porque a minha formação não passou por essa nova gestão. Para eles é muito natural, né? Sim. Parece que tudo foi Sempre muito foi simples, assim, né? Foi né? muito fácil, mas é gostoso de ouvir o Luiz trazer todo esse raciocínio, todo esse pensamento que ele teve para fazer o que é hoje o pronto-socorro do Dante. E eu queria explorar esse lado do ultrassom point of care, porque
parece que isso é uma tendência mundial, né? A literatura, a gente tem muita coisa sendo escrita sobre isso. Isso está mudando a forma que o médico, em geral, mas talvez principalmente o cardiologista ou emergencista, eles veem o paciente, eles examinam o paciente, né? Se tornou um braço do exame físico. Sim. Então, isso que o Lui está fazendo, essa modernização, possivelmente no futuro vai ser o dia a dia, o essencial. O básico. Né? O básico, né, Lui? A tendência é que seja. Né? A tendência. O Brown, ele publicou, né, é um artigo bem famoso, que é o quinto pilar, né? Que é insonation, né, o quinto pilar do exame físico, né? Então tinha ausculta, tinha palpação, tinha retirada da anamnese. E assim, a questão que eu acho que eu vejo, eu como geração, né? Na 79, quer dizer, eu peguei análogo digital e eu tô pegando essa segunda virada, quer dizer, eu fui treinado na base da anamnese, né? Então, na verdade, eu sou o analfabeto, né? E que quer que o filho seja um pós-graduado. Quer dizer, eu não tive esse treinamento, né? Não tive, né? Mas meu sonho é que meus filhos no Dante, né? Que são vocês, no final das contas, são pessoas mais jovens, que já são quase 1 para 2 gerações abaixo, já dão quase 10 anos de diferença. Então, tivessem acesso a essa coisa que eu não tive, quer dizer, então, porque eu não tive, não significa que eu não gostaria de outros beneficiassem. E beneficiar, na verdade, tem uma questão de beneficiar, eu só estou querendo ensinar o residente? Não, na verdade, eu quero que uma pessoa seja bem tratada, que trate uma outra pessoa, quer dizer, é uma corrente do bem, né? Se eu ensinar bem, eu der tudo aquilo que é uma questão, não é tratar como se fosse um bebê, né? Então, assim, eu preciso tratar o residente sem frustrações, né? Dormindo a noite toda. Não, ele vai ter que sentir dor, mas ele tem que se sentir dor, mas ele tem que se sentir que ele tem, entre aspas, amparo tecnológico, que infelizmente frustrações, e a medicina não é bonita todos os dias, mas que você tem ferramentas que possam fazer aquilo que há de máximo para o paciente. E para ele tentar replicar isso aqui, né, e que o paciente seja beneficiado. Quer dizer, então, na verdade, poucas coisas são tão frutíferas quanto o que a gente faz aqui, que eu consigo tratar bem um paciente, salvar uma vida, e eu consigo ensinar uma pessoa a ser um médico melhor. Quer dizer, em que momento que um ato só, né, você consegue fazer 2 coisas, né? Eu consigo fazer uma pessoa ficar melhor e eu consigo fazer uma outra pessoa... É interessante, né? É uma espiral positiva, né? Espiral completamente. positiva. Porque você melhora o diagnóstico, você trata melhor o paciente, consequentemente você otimiza os diagnósticos, você otimiza tempo, você otimiza leito, você roda mais, você atende mais pessoas, você forma a pessoa de uma maneira, o médico de uma maneira mais adequada, com mais experiência. Ou seja, quando a gente pensa em otimização de processos, você acaba trazendo uma espiral que vai rebater em vários aspectos, tanto para o médico que está aprendendo, o médico que está ensinando, o paciente e o instituto, no fim das contas, né? E o próprio SUS, né? Se a gente pensar ainda mais macro, né? Então vai rebater realmente na saúde do Estado e do país, né? O Dante Pazanese é acostumado a atender pacientes do Brasil inteiro e às vezes até de fora do Brasil. Sim. Sim, a gente já virou uma referência, antes poderia ser local e sempre nacional, mas não é nem um pouco incomum, né? Você pegar o paciente que pega um avião, vem direto para o Dante Pazanese, porque o hospital é porta aberta e sabe que tem toda a tecnologia. A gente não nega as nossas virtudes, a gente não nega aquilo que nós somos e aquilo que nós... A proposta é essa, né? O jogo, para a gente, é bem simples, né? A gente tem recursos finitos, e o que você consegue fazer de melhor com esse tipo de recurso? E você tem que escolher, né? Então, uma questão assim, eu tenho tantos X, né? Eu preciso gastar especificamente com coisas que sejam frutíferas e que tenham impacto. Ou seja, a medicina, de novo, agregada em valores, né? Agregada em resultados, né? Você pode falar um pouquinho do tamanho do pronto-socorro? Só para ficar claro... O tamanho do pronto-socorro, né? Hoje em termos de atendimento... Então, o pronto-socorro, se você olhar, ele é um pronto-socorro... quando a gente fala para qualquer pessoa, eles ficam meio assustados. Assim, nós temos 33 leitos cadastrados, né, no pronto-socorro, ou seja, geralmente o conceito de pronto-socorro em qualquer outro país de primeiro mundo é assim, é o setor de emergência, onde ele absorve, faz o diagnóstico e o paciente já é alocado em outro setor. Então, não é comum, por exemplo, numa UTI no Canadá, o intensivista, eu falo assim, olha, eu peguei um trauma aqui, tá entubado,
Eu falo, tá bom, geralmente a gente acha assim, quando ele chegar na UTI, ele é meu. Não. Já foi feito o diagnóstico, ele agora é da UTI. Mas tá no pronto-socorro, não importa. O médico assistente já é o intensivista, expansível. Não, aqui no Dante, não. A gente foi, como é que se diz? A gente foi hipertrofiando, né, esse apêndice atrial, né? E tá cada vez mais... ficou enorme. Por quê? Porque a gente começou a fazer uma agilidade, não ficou retido ali. Então, você faz o diagnóstico, então você tem uma sala de emergência de 3 leitos, né? E tem 6 a 8 salas de atendimento, dependendo se a gente considerar o nosso assistente social, que faz atendimento de porta. Os pacientes que chegam aqui falam, eu tô com dor, eu tô com falta de ar, tô com gripe, mas eu tô aqui, e a gente faz uma triagem com o médico para tentar absorver os pacientes que são cardiológicos, que necessitam da tecnologia da assistência de cardiologista, né? Não assistência médica, assistência de cardiologista. E aí a gente tem um pronto-socorro que daria esses 33 leitos, eles vão colocando alguns leitos a mais, porque a gente consegue colocar uma maca entre maca, e a gente consegue absorver 40 pacientes internados, ou seja, eles internam e ficam na observação dentro do pronto-socorro, né? A gente tem uma enfermaria que a gente chama de retaguarda, mas que foi um conceito que a gente trouxe ao longo dessa gestão, quer dizer, criou-se, né, uma unidade de cardiologia geral, então são mais 40, 42 leitos que a gente tem. Então, se a gente colocar 40 com 40, já dão 80 leitos, né? Mais 8 de UTI que a gente está dentro do nosso mesmo prédio, dentro do nosso corpo. Então a gente tem pequeno hospital. A gente pode colocar, a gente já coloca, já soma mais 2, a gente tem 90 leitos, né? Então que geram em torno, antigamente, 350, 380 internações, a gente já está batendo em 450 internações por mês, quer dizer, a gente tem 14, 15 pacientes sendo internados todos os dias com alguma emergência quer dizer, que hospital que interna 15 pacientes com urgências cardiovasculares, né? A gente tem 1.300 pacientes com sincronía agudas por ano, mais de 100 por mês. Nós temos 3.000 pacientes sendo atendidos, 2.500 a 3.000 pacientes sendo atendidos, né, todos os meses, 100 pacientes por dia. Desses 100, 15 vão internar, são 15 que são graves, né, os suficientes no SUS, né? Se isso fosse outro hospital, talvez privado, até que se duplicaria o número de internações, mas a gente interna realmente os pacientes que necessitam de alguma coisa que o Dante tem a oferecer. E aí vem essa tecnologia, quer dizer, será se eu fizer uma microscopia da beira-leito, né? Eu já detectei que é um derrame pericárdico. De cara, não é mais 24 horas para chamar um eco. Esperar o ecocardiografista. Não, o cara chega 8 horas da manhã, 8 horas da noite já está na pós-operatório drenado. Quer dizer, sim, não ficou... Isso daí é agilidade. Poderia salvar a vida? Nitidamente poderia se eu comecei a bola de não fazer o diagnóstico. Mas hoje em dia não é questão só de não errar o diagnóstico. É fazer ele o mais precoce possível. Tempo de internação, quer dizer, a gente rodizia leito, quer dizer, um dia a menos de internação é um dia a mais de leito que eu tenho para outro paciente poder deitar e fazer todo o benefício disso tudo que a gente está oferecendo. Então, otimizar tem a ver com isso, quer dizer, é essa palavra, né? Agilizar, é você fazer uma coisa rápida, eficaz e que tem impacto para o paciente. Não fazer um diagnóstico de hipertensão no pronto-socorro. Não é. E Luiz, quais que foram os desafios que você encontrou em termos de trabalhar no SUS, onde nitidamente os recursos são bem limitados, assim, comparado com outros serviços particulares, né? E assim, a nossa demanda é maior, com recurso menor, e a impressão que a gente tem é que o pronto-socorro faz um serviço que não deixa nada a desejar para ninguém, né? Bom, aí a gente entra num... Primeiro, assim, o recurso finito é do SUS, na verdade, a gente acha que é do SUS, mas ele deveria ser falado em outras esferas, né? Sim. Ele é finito também na questão privada. Por quê? Porque quem paga a conta somos nós, né? Então, na verdade, é uma questão de mentalidade em fazer com que você entenda o valor agregado daquilo que você está propondo. O que é o melhor para o paciente, entendeu? Esse stent vai mudar a mortalidade? Ou ele só vai aqui aliviar a pressão sobre mim ou sobre ele ter uma lesão de 70% e assintomático? Quer dizer, então, tem a ver com uma questão do domínio da área técnica, né? Então, a primeira que você falou assim, quão difícil é a gestão, sempre vai ser difícil. Mas se você tiver atrelado a você uma questão de domínio daquilo que está bem publicado, bem dito, bem escrito na medicina, não pelo último artigo, mas o capítulo, né, longo na medicina. Né? Infarto vem desde a década de 70, ele foi mudando a cada 10 anos
o tratamento, né? O que é mais impactante no paciente, né? Então, é você trazer essas coisas que você vê que é mais impactante e tentar reduzir o custo ou otimizar, entendeu? Então, a maioria das pessoas gostam de cortar. Na verdade, é aquilo que eu falo. Um ecocardiograma é 80, 90, 100 mil reais, né? O quanto que ele consegue me agregar de valor, né? Sim. Entendeu? Uma massagem hemodinâmica, 3 milhões, quer dizer, eu preciso de mais uma massagem hemodinâmica e isso vai fazer o quanto? Então, assim, são várias gestões, são várias esferas de gestão e você, como coordenador de pronto-socorro, você tem que delimitar muito bem. E aí eu vejo que a questão de você saber demonstrar o valor das coisas e a importância é mais importante do que necessariamente o pessoal confunde marketing, né, como marqueteiro, né? Na verdade, o marketing tem a ver com você conseguir produzir respaldo técnico em termos de número para as suas ações. Eu falo assim, olha, eu fiz isso, custa tanto, o benefício é tal. Se você mostrar isso para uma pessoa gestora lúdica e lúcida, né? Lúdica não, lúcida, ela vai provavelmente buscar isso daí. Então você não pode fazer isso por ser blasé apenas para você ser chique, para você ser inovador de novo no conceito da palavra. Isso aqui é novo. Tem que gerar conduta. Tem que gerar conduta, tem que gerar algum tipo de desfecho, tem que gerar valor agregado. Então, você falou assim, o quão difícil é. É difícil por quê? Porque o SUS, ele é subaproveitado, ele é muito subaproveitado. Mas ele talvez seja subvalorizado, né? Ainda que com tudo aquilo que tem acontecido na época da pandemia, a gente ainda vê que a questão saúde ela é subvalorizada. Ela só é valorizada tardiamente, quando a catástrofe. Mas quando a gente vai tentar avaliar a questão da prevenção ou otimização de recurso, ela é subvalorizada. Então, o desafio, na verdade, que eu digo assim, o recurso é finito. É finito, mas assim, quando você conversa às claras e com números, é mais fácil de comprovar, entendeu? E, pelo menos, ainda que não exista, você fala assim, olha, não tem. Mas pelo menos eu falei, não fiquei com aquele grito, né, guardado aqui, putz, rancoroso, não consegui nem falar. Não, eu expliquei que não temos, ok. Não temos, infelizmente não tem. Então, a gente tem que saber, na verdade, se posicionar e como gestor você tem que saber comprovar aquilo que você está tentando falar de uma forma madura, né? Não com números, geralmente. Com né? números. Sim. Isso que você está contando para a gente me fez pensar aqui uma situação que a gente sabe que acontece, quem aqui do Instituto sabe que acontece. Você todos os dias passa visita no Beira Leito. Ouvindo você falar aqui, eu estou começando a entender que talvez isso seja para te manter conectado com a real demanda ali do que está acontecendo de fato eu gosto de falar o chão de fábrica, né? É por isso que você passa visita ainda? Porque você tem milhares de atribuições aqui dentro do Instituto. Eu já queria pegar no gancho aqui que o Luiz é muito admirado pelos próprios residentes por estar sempre presente ali, né? Será que é planejado isso? Você gosta de ensinar pelo exemplo também? Isso faz parte do seu planejamento de gestão? Dizem, eu não li, né, mas eu vejo, né, que os grandes líderes são os que conseguem aproximar pelo exemplo, né? A liderança vem, na verdade, do exemplo, né? Eu vejo isso, talvez, já como pai, né? Porque, assim, você tem que fazer aquilo que você faz, né? Porque falar... Eu vi esse modus operandi várias vezes, né, no WhatsApp, né? Então, o cara manda uma mensagem e fala, não, tá dada a ordem, todos vamos obedecer. E não funciona. Na prática, né? não. Na prática não funciona. Então, planejado, não sei que a questão não é que é tão planejado, mas de novo é insight, né? A minha função como coordenador, tem gente que nem entende qual é a minha função. Às vezes nem eu sei, né? Porque ela passa de algumas atribuições por algumas esferas, né? Por quê? Porque como é um setor de alta demanda, eu preciso interagir com a hemodinâmica, eu preciso interagir com o ecocardiograma, eu preciso interagir com a maior fila, a fila cirúrgica de valvular, quer dizer, eu preciso estar, entre aspas, bem posicionado com outros setores, entender o que acontece. Mas se eu não for lá todo dia e sentir, por exemplo, literalmente que a privada... Várias vezes eu cheguei pro Guilherme, que é o secretário do pronto-socorro, falou assim, cara, a gente tem
Pra lavar a mão no Dante a torneirinha, só que aquela torneirinha de bater e sair água, né? A torneirinha não dava nem 2 segundos de água, né? Então você ficava com uma mão aqui lavando e incomoda. Quer dizer, no banheiro do plantonista. Mas me incomoda, por quê? Se me incomoda, provavelmente deve incomodando todo mundo. Incomoda todos, né? Então, assim, você utilizar e você vivenciar a rotina... As experiências da rotina vai te trazer os insights e, na verdade, a real demanda do que está acontecendo. Então, é uma crítica que eu tenho do gestor do ar-condicionado, né? Que não sabe o que está acontecendo perto do forno. E aí, no chão de fábrica, aí fica meio difícil, né? Ele também não pode ficar também só pensando na agulhinha, né? Ele tem que pensar... Então, você tem que tá mergulhando. Eu vejo muito interessante você mergulhar em alguns momentos, você não pode só viver ali, né? Mas você tem que mergulhar pelo menos um dia todo dia, 2 vezes na semana, não sei. Mas você tem que estar ali perto para você poder compreender o que está acontecendo, se você não, vai ficar meio difícil você conseguir lutar, né? Então, desde o travesseiro, é uma coisa banal, que às vezes é a torneira, mas ela pode ter impacto na rotina. Eu queria trazer um pouquinho, a gente trouxe aqui então, fazendo um raciocínio do que você está falando para a gente, né? A questão da inovação, dos devices, da tecnologia ajudando, mas a parte técnica ela é fundamental, né? Se você não tiver conhecimento técnico, e aqui no nosso caso, principalmente em cardiologia, as coisas não andam. Então eu queria saber um pouquinho, eu queria saber algumas experiências suas do ponto de vista científico, né? Por exemplo, eu lembro agora de um fórum que nós participamos, inclusive vou fazer um convite a todo mundo seguir o fórum do Dante Pazanese. Seguir o canal do YouTube do Dante Pazanese. Toda sexta-feira é apresentado ao vivo os fóruns, né? São interessantíssimos, capciosíssimos. E ficam gravados, né? Ficam gravados para ser assistido posteriormente. E ali tem um material de uma qualidade altíssima qualidade. E um desses fóruns que eu tive a oportunidade de participar com você, a gente falou de DAPT, na síndrome coronariana sem supra, né, como as diretrizes atuais, inclusive a diretriz brasileira, a qual você participou, atualmente ela recomenda você não realizar um segundo antiagregante plaquetário na sala de emergência se esse paciente for estratificado com menos de 24 horas, uma estratificação invasiva. E eu lembro de ali ter um receio da sua parte. Isso se dá pela experiência do Dante? Conta pra gente um pouquinho o que você pensa a respeito disso. Isso é interessante porque o fórum acho que foi emblemático. Eu diria até que talvez tenha sido um dos primeiros a abordar esse tema, né? Esse tema, porque ele saiu do forno, né? Saiu a ESC e logo depois saiu a nossa diretriz, que também você faz parte, né? E foi um tópico que foi... não dizer que passou batido, mas eu não vi. Na mídia social você fica olhando, né? O que está acontecendo no Instagram e ninguém, né? Não foi tão comentado, né? Eu falei, nossa, mas é uma mudança absurda. Assim, absurdo no sentido assim, muda-se demais, né? Você não recomendar e começar a colocar tópicos que são muito semelhantes àquilo que foi colocado na diretriz da ESC, da diretriz europeia. E aí, meu posicionamento foi assim, eu não posso dar um posicionamento do tipo, como é que se diz? Extremista, né? Porque o extremista ele vale muito a pena para você chamar a atenção para você, porque quando você fala diferente ou demais, você vira um polo de atração midiática, né? E eu tenho que ter o papel de moderador, mas eu acho que a moderação é interessante. Você tem que colocar um ponto, não um ponto final, né? Porque a história nunca termina, mas você tem que colocar um tom, né? Tem que ser dado um tom. E aí, toda vez que eu vou falar, às vezes eu fico tão, assim, digamos, afobado, que eu falo, não, peraí, faz o seguinte, eu falo até presente, assiste o fórum, que você vai entender o que eu quero falar, porque se eu falar aqui, eu vou falar demais em 5 minutos, mas... É uma discussão ampla, É uma discussão ampla, mas assim, temerariamente, que eu vejo, o quanto que o Dante me ajuda, demais, por quê? Porque 1.305 agudas por ano, não vou dizer que eu veja todas, mas como sendo da intervenção da hemodinâmica dentro do pronto-socorro, a drenagem que todos os chefes vêm para falar de um filme e mostrar, quer dizer, eu acabo vendo muito, rediscutindo as 5 anos agudas, né? E então, a gente tem uma experiência enorme. E assim, a realidade pelo qual a gente vive, e eu não digo no Brasil só no Dante, eu vejo em hospitais públicos e hospitais privados, qual eu já trabalhei e trabalho. Você não
pode acreditar que no Brasil a gente vai fazer uma estratificação invasiva em 24 horas, porque isso não é a realidade em termos formal. Então, você copiar esse sonho que é o do europeu, por quê? Porque lá a demanda é completamente diferente do que seria a demanda no Brasil. Quer dizer, o estado de São Paulo ele é um país, né, perto de alguns países europeus. Então, assim, a gente não tem essa rede tão fácil, acessibilidade. É só, se você quiser saber, você entra no Cross, né? Se quiser, eu empresto a senha para vocês e dá uma olhadinha qual que é a lista de CATs, né? E de emergências de todas as UPAs. A gente não tem como absorver tudo isso. Quer dizer, a demanda, e a gente absorve bastante. A gente absorve até, muito, né? mas a gente, quer dizer, no estado atual, a gente tem mais pacientes do que a gente pode captar. E aí, você colocar e evitar, quer dizer, colocar como... E você, como é que se diz? Ignorar o que está acontecendo na realidade, colocar... E a diretriz, ela é, como é que se diz? Ela é um norte-sul. Então, você imagina todo médico norte-sul, quer dizer, no país, na Pocachui, aqui no Brasil, lendo a diretriz, falando, não, então, eu vou fazer isso daí. Isso não acontece na realidade. Então, você, para mim, eu achei temerário. E também tem a questão científica em relação ao porquê que foi modificado, né? Então são 3 estudos, né? Um registro, um que terminou no meio e outro que, quer dizer, vamos somar ali, a gente tem 1,75 estudos, né? que modificaram completamente, e um outro péssimo estudo que seria o ISAR-REACT. Quer dizer, o ISAR-REACT é um estudo que colocou de volta para Prasugrel a evidência em um nível de qualidade, pode até colocar, em superioridade ao ticagrelor. É um estudo que tem N menor do que os estudos quando foram comparados com drogas menos potentes, que é o clopidogrel. Quer dizer, um estudo que tenta comparar 2 potentes com N menor, sendo que eu tive que usar 3 vezes mais para conseguir comprovar com uma dose de 75 do clopidogrel, não foi nem 150 nem 600. Quer dizer, então eles já fizeram tudo isso. Então, quer dizer, contato telefônico, sem... Sim, é um estudo de prescrição, né? Não era fornecida a medicação, então muitos pacientes do grupo ticagrelor pararam de usar o remédio. Você não, contato telefônico, sem identificação de eventos, sangramento... Estudo de muitas limitações, você quer dizer, né? Você sangrou? Sangrei. Pô, sangrou. Bom, então, quer dizer... sangrou o quê? Então, e ele foi colocado ao pé da maior evidências, poluiu a ESC, obviamente, porque o mesmo PI é o PI do guideline da ESC, e a gente, por tabela, né, talvez uma questão... E isso foi aplicado na nossa realidade, a realidade ainda do clopidogrel, né? Sim, nós estamos anos atrás ainda. É a famosa cure situation, né? Então, a gente vive ainda, em grande parte do Brasil, a situação do cure, onde a estratificação invasiva ocorreu mais ou menos em 10 SUS, dias. Né? Deixar claro aqui. Então, a gente tem que entender que a evidência científica ela vai ser usada, porém, para você abraçar uma evidência científica, você tem que ter o mesmo environment. Né? Então, assim, já começa que o ticagrelor e o prasugrel não vão ser rotina no SUS, não são, na verdade. Acontece que a estratificação, na maioria das vezes, tirando grandes centros, como São Paulo, provavelmente está um pouquinho à frente em relação a isso, mas o Brasil é enorme. Você não vai ter uma estratificação com 24 horas. Então, acho que nem 8 nem 80, né? Pelo que eu entendi, o seu recado é mais ou menos esse. Né? Não, eu entendo o porquê de você... Eu acho interessante você fazer uma estratificação. De novo, né? Como é que eu posso lutar pela eficiência do serviço? Falando assim, pô, eu queria um eco mais rápido, queria um diagnóstico, por que eu não lutar e traçar uma estratificação mais rápida? Ok, mas cuidado para não atropelar os bois, porque assim, eu não consigo nem... eu estava num congresso recentemente da SOCESP e a gente questionando-se a plausibilidade de fazer troponina 0,1, 2. Opera ali, né? Operacional, né? A gente consegue uma troponina dosar em 3 horas para resultado em 5, suando, né? Porque se você tiver 20 pacientes lá para triar, como é que... Quer dizer, se eu não consigo nem dosar a troponina, como é que eu vou fazer um CAT em 2 horas? Sim. Um protocolo de 0 e 1 hora de troponina, ele é lindo no papel, mas na prática você conseguir fazer uma troponina em 0 e 1 hora num pronto-socorro com altíssima demanda
É muito complexo. Eu diria assim, até se a gente for em hospitais, né? A gente pode viajar para os hospitais aqui top, que tinha a linha AAA em São Paulo, eles não conseguem na parte prática, porque a gente tem, né, eu sei que tem uns plantonistas aqui desses hospitais, a gente não faz, quer dizer, é irreplicável a questão. Irreplicável, irreplicável. Então, como é que você vai... E aí você vai falar assim, eu nem avaliei o paciente em termos subsidiários, não tenho exame subsidiário, não tenho nem a troponina para dizer o quão grave ele é, eu não tenho a função renal, eu vou empurrar esse cara para CAT de cara, entendeu? Então, que valor agregado que eu tô dando para ele, entendeu? Eu não vou dar o ataque, quer dizer, então... Pera lá, se você tiver tudo muito bem feito, ok, acho até interessante, entendeu? Mas eu não vejo isso daí como uma realidade, e até hospitais considerados até utopicamente AAAs. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está propondo, entendeu? E isso foi uma proposta da ESC e a gente literalmente endossou, nós somos da coisa, obviamente aqui na questão de crítica em relação a como é feito ou não a guideline, mas assim, agora a crítica em relação ao que está sendo dito e como é interpretável esse tipo de diretriz. Então, de novo, é aquela crítica em relação ao quanto a gente pode robotizar a medicina, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Diretrizes, o clínico ou o generalista tem que ler e entender. Mas ele cabe ao grande especialista saber as limitações e falar, não, isso daqui não pode ser um roteiro inquebrável, né? Ele literalmente é um roteiro. Você fala assim, olha, eu vou chegar aqui, vou virar à direita, a direita já dei com um cara num portão fechado em um barranco, eu não vou seguir para despencar no barranco, né? Eu tenho que ter a noção do que eu estou fazendo. E às vezes as pessoas não conseguem. Quer dizer, isso é o que a gente tenta lutar, é o que a gente tenta lutando todo dia pro residente, pro cardiologista. O residente entender um pouquinho de medicina baseada em evidência. Isso, né? Ele fala assim, não, o norte é aqui... E contextualizar essa evidência, né? Talvez seja o maior recado aqui, né? A cardiologia talvez seja uma das especialidades onde se tem mais estudos científicos. Sim. E os nossos N's geralmente assustam as outras especialidades porque as doenças do sistema cardiovascular elas são extremamente prevalentes. Se a gente, por outro lado, isso traz para o médico cardiologista uma grande responsabilidade. Uhum. Você tem que saber interpretar os estudos. Você tem que saber interpretar porque você vai ser um prescritor, você vai ser um médico do front que vai indicar condutas. E acho que isso é uma das coisas que o Lui luta muito. A gente sabe que a parte de visita, onde você explica a medicina baseada na evidência e explica como ela vai ser aplicada ali no paciente, isso é um dos pontos altos do Instituto. Eu recentemente assisti uma aula sua de trombose de stent. E essa aula me chamou a atenção porque a recomendação de dupla antiagregação nos stents, ela, pós o implante de um stent, ela foi de 6 meses, depois para 1 ano, e agora a gente está de novo voltando a reduzir esse tempo. Isso mostra como a medicina realmente é uma ciência de respostas transitórias e o médico ele vai ter que saber interpretar a melhor evidência científica disponível. Né? Então, como você enxerga a importância da medicina baseada em evidência para o residente? Como que você acha isso como fundamental ou dá para passar pela residência sem saber bem isso? Como que é? Deveria, assim como a gente fala sobre educação financeira ser obrigatória na escola, né? Medicina baseada em evidências ou talvez ciência, né? Como a questão... Uma estatística básica. Estatística básica, talvez até os princípios bayesianos, né? Sim. Quer dizer, o porquê que a gente, né, coloca em dois... E aí um vai para lá, outro vai para cá, quer dizer, como é que sai essa metodologia, como é que interpreta? É fundamental. Se você não tiver o mínimo de capacidade de interpretar, o que vai acontecer basicamente é que o residente ele vai virar como é que se diz? Ele vai virar uma peça de manipulação ou de grandes indústrias ou de grandes influenciadores, sejam eles digitais, sejam eles palestrantes em oficinas, em congressos. Por quê? Porque a pessoa não tem a capacidade de pegar um estudo e tentar interpretar ele e qual que é o que ele quis dizer. Então, assim, às vezes você fala assim, o que esse estudo é? Ele não sabe nem se ele é um estudo categoricamente caso-controle, se ele é retrospectivo, qual que é o poder. Ele fala, fica sempre no N, no P, Nossa, N, e a no pandemia P, expôs N, isso de uma maneira... absurdamente, né? Quer dizer, foi assim, saltou os olhos. E aí, eu sempre falo, visita beira-leito
para todo residente, eu repito, né? E esse é bom de estar no DanteCast, é porque é uma chance de poder falar isso e abranger mais pessoas, né? Porque isso é um jeito de tentar passar um certo grau de experiência. Qual que é a diferença que eu vejo do médico e de um robô, né? Porque se você for ser treinado para aplicar um protocolo ou aplicar uma coisa que seja basicamente um fluxograma, seguir um diagrama. O diagrama, você joga quase que toda o seu diferencial de ser humano pro lixo. Sim. Quer dizer, então assim, o robô ele consegue em 5 minutos, 5 milésimos segundos, fazer mais hipótese diagnóstica que fazer você lendo 3 páginas por minuto de um Brown, por exemplo. Por quê? Porque ele consegue captar, né, leucograma digital, troponin com uma alteração cardiográfica e febre. Quer dizer, ele, em 10 milhões de segundos ele já te dá 25 hipóteses diagnósticas. Você vai pensar em uma, depois você lendo vai pensar na segunda. Quer dizer, então, você não pode querer comparar a máquina nesse cenário. Mas assim, como que você consegue absorver as informações do paciente? O computador não consegue. Sim, e a medicina está mudando muito, né? Isso. Tanto nessa parte, algumas especialidades estão com medo dos robôs dominarem. Radiologia, por exemplo, a gente já tem robôs que laudam automaticamente. Isso, até eletro, tem eletros que saem laudados automaticamente. Mas também, eu gosto muito desse tema, a medicina está mudando muito até na parte do marketing médico, né? Então, hoje em dia, pelo menos eu vejo os médicos mais novos indecisos se cria um Instagram ou não, se aquilo é a forma certa de fazer. Eu vou tentar dar plantão ou vou criar um post no Instagram, né? Então a medicina está mudando muito também nessa parte. Como você vê o panorama da nova medicina? Eu vejo, acabou recentemente, né, exatamente há um dia atrás, foi o congresso da SOCESP, né? Eu estava lá como palestrante. Sempre foi aquele sonho, né? Eu queria trocar meu crachá de prescritor para palestrante. Você ia falar, putz, que honra, tal. E aí eu vejo assim o quanto que isso de fato agrega, né, na realidade no meu consultório. Quer dizer, putz, vi uma aula desse cara, agora eu vou encaminhar meu paciente para ele. Então, me parecia que isso era muito mais usual, frequente e, digamos, fisicamente plausível, né? Parecia uma lógica absoluta. Absurda na década de 90. Hoje em dia não, porque você palestrar ali, você tentar discutir isso em termos de agregação, monetização, porque no final você tem que pagar as contas, né? Você quer trabalhar e receber pelo seu trabalho, né? Então, quanto que isso está agregando no seu trabalho? Então, eu vejo que há despencou um pouco, por quê? Porque não é tão mais importante, estou dizendo que não é importante, quanto você, entre aspas, você ter um endereço fixo na mídia social. Eu faço uma comparação, porque a gente tem que comparar sempre as nossas profissões com outras profissões. De novo, assim, eu estou saindo do hospital e estou passando no meio de uma construção, estou passando no parque, e eu vejo assim, por exemplo, como é que eu vou escolher um arquiteto, né? E, obviamente, você vai ser indicado porque, esse cara é uma pessoa correta, ela é lúcida, ela não é, não é corrupta, blá, 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 blá. Então é a mesma coisa, né? Você vai procurar um médico porque é um cara, não salafrário, não é um prescritor, não é um charlatão, não é um cara que engana, aquela coisa toda. Então você tem ainda essa questão interpessoal e indicações. Mas aí você quer literalmente dar uma espiada, né? E você não ter uma mídia social onde você possa expor, né, o que você é cuidado, que o CREMESP até colocou, né, o manual de condutas, né, de boas condutas para médicos, né? Então, assim, o cuidado para não expor o seu trabalho nos pacientes, né? Que é aquele proibido pré e pós, cirurgia plástica. Então, a gente tem que tomar cuidado, mas você pode expor seu trabalho não sei nada assim. Pô, meu consultório é aqui, eu fiz um texto para Veja ali. Então, assim, a mídia social mudou completamente. E você tem medo que os médicos mais experientes, como o senhor, às vezes percam espaço para médicos menos experientes e algumas vezes até mal intencionados? Você citou os charlatões aí, isso aí, talvez a gente abre o Instagram, tem algumas coisas que a gente vê que está estranha ali, né? Você acha que a pessoa, às vezes, só no marketing está ganhando o paciente hoje em dia? Posso colocar uma pimentinha? Uhum. O problema é que nem sempre o mais legal ou o mais atrativo de ser falado
é o mais cientificamente plausível. Aí você falou tudo, né? Então, eu vejo, né, às vezes, pro leigo, você falar ali em mitocôndria, epigenética, não desmerecendo nada disso, mas às vezes tem algumas palavras-chave que se falam aos Que leigos chamam atenção, que chamam muita atenção e na maioria das vezes o que é mais impactante mesmo não é tão atrativo ou parece chover no molhado, né? Você precisa parar de fumar. Né? Pô, quantos posts desse você não vai encontrar? Então, eu acabei respondendo a pergunta que você... Não, mas a resposta está no ar, mas às vezes tem que enfatizar. Eu acho que foi muito interessante isso na época da pandemia, do Covid, né? Você falar que o que precisa? Você precisa de repouso, né? Talvez boa alimentação, hidratação, chá da avó, né? Bom, mas você não quer que eu hidroxicloroquina e tudo mais, quer dizer, porque você tem que ser novidadeiro. Então, eu acho que o medo, não é que eu tenho medo, isso sempre existiu. A questão só é que o megafone da mídia social, ela amplifica demais. Então, ela dá voz a coisas que antigamente ficavam em nichos menores. E ela amplificou demais. E aí, é o tal do problema de você ter que toda hora ter que ter um embate, sendo que uma pessoa que não tem preparo científico, e você tem que... A questão que eu luto sempre é elevar o nível, né? Então aqui eu estou tentando elevar o nível, assim, sempre elevar o nível da discussão. Então, vamos tentar... o pré-tratamento, vamos tentar discutir o pré-tratamento na sua gênese, né? Qual foi o estudo? O que disse? Qual que é o poder de um registro em termos de... Né? Isso é elevar o nível. A qualidade do estudo. A qualidade do estudo. Porque a evidência científica sempre vai existir apontando para várias direções diferentes. Isso não é um erro da ciência, né? Isso é um erro metodológico de cada estudo. E você tem que saber interpretar o estudo que você vai considerar a resposta. Né? Então, isso aconteceu com a cloroquina? Várias vezes, né? Então, meu medo não é... Eu não tenho medo de perder paciente, porque eu acho que isso sempre vai acontecer. Meu medo é ter que entrar toda hora no embate e você ser taxado deliberadamente por uma... Isso vira questão já política, né? Então, você é pró, contra, a favor, entendeu? E começa a colocar cor, bandeira e tudo mais. E aí, isso é péssimo, porque eu acho que aí, de novo, você desce demais o sarrafo, né? Para invés de subir o sarrafo do nível da discussão. Sim. Então, eu tenho minhas ressalvas e, na verdade, eu falo que a gente tem... O Dante ainda ele é uma torre de Babel em termos de conhecimento e de boas práticas. Eu tenho que lutar pelo meu instituto, pelo meu setor, pela minha família, quer dizer, eu tenho que, nas esferas, pelas boas práticas. Isso daqui que eu vejo, que é o DanteCast, é um jeito de você tentar proliferar. Se você vai fazer Clopidogrel, 300, 600, Ticagrelor, eu acho até interessante a gente tentar avaliar, assim, aí é elevar o nível e são peculiaridades de algum setor, alguma coisa. Mas a gente tem que tentar elevar o nível para o grau da discussão. Então, esse é um jeito de você poder tentar disparar esse tipo de discussão. Quer dizer, é um jeito de você poder tentar dar voz e tentar abrir discussão. Talvez a gente voltar um dia no DanteCast só para falar sobre isso, né? E fala assim, não, hoje a gente vai falar só sobre controvérsia, mas esses são os inícios, né? Vai ser bom demais. Mas esses são os inícios, né? Aí tem que separar umas 4 horas. Eu vou gostar. Mas tem parte 1, né? Que nem episódio season, né? Season 1, né? Pré-tratamento. Então, eu acho que eu vejo esse movimento que vocês estão fazendo, que a gente está fazendo aqui, é de tentar modificar a interação, né? E esse tipo de bate-papo eu faço, e é uma pena que às vezes eu falo, putz, eu passei uma visita, contei foi uma piada, interessante. Foi interessante, uma pena que, na verdade, às vezes só foi 2 alunos da Unisa, 2 estagiários e um R2 que conseguiu absorver tudo, né? E às vezes, se eu pudesse replicar para mais gente, né? Só que infelizmente o número é finito, mas isso que é o bonito da medicina, porque ela é particularizável, ela é tailored, né? Ela é customizada e ela tem que ser feita de acordo com o que está acontecendo ali. E você tem que saber lidar com a situação. Então, isso é muito importante, é o jeito que a gente ensina. É aquilo que você falou, as verdades transitórias. A medicina é verdades transitórias, mas assim, a fisiopatologia sempre vai ser a mesma. Então, essa parte final que é o tratamento, a pessoa fica lá, né, no Instagram, não, vamos decorar a dose. Rapaz, tem um up-to-date, tem... Esse não é o mais importante. Não, esse é o mais importante, né? O importante é você conseguir... Se você conseguir ouvir bem a queixa, entender bem o eletrocardiograma,
ver as peculiaridades do cine-anjo do paciente, por que eu vou optar ou não. Aí depois eu vou discutir se eu dou 3 meses, 6 meses, se é ticagrelona ou não. Isso daí é uma parte relativamente pequena, que é muito fácil, né? Na verdade, em 5 minutos você aprende a fazer, entendeu? E aí a gente acha que a gente sabe mais porque a gente sabe prescrição. Não. Porque sabe a decoreba, né? Não é isso. Não né? é isso, né? Por isso eu sou do comitê de certificação permanente da hemodinâmica da SBHCI, e essa é uma coisa que é interessante, que cada vez mais eu estou indo para onde eu sempre achei que teoricamente eu gostaria de ir, que é tentar formalizar coisas, bons aspectos, e o que é mais importante a gente sair aprendendo da residência de cardiologia, seja de hemodinâmica, seja de medicina, né? Então, essa é a luta, né? A gente tem que estar toda hora dando aquele choque, né? Nada mais do que um bom plantão e uma boa imersão no meio de um paciente grave para você começar a dar aqueles... Poxa, é uma pena. A gente está indo para a reta final do nosso Dantecast de hoje, mas eu não queria deixar de ouvir 2 coisas do Luiz. E aí tá liberado para viajar nos pensamentos. Eu queria saber de você, como você enxerga um médico emergencista daqui 20 anos? Tá liberado pensamentos tecnológicos, como você acha que vai ser a atuação de um emergencista daqui 20 anos? E também queria saber uma curiosidade. Tem tantas atribuições, o Luiz faz tanta coisa, a gente que tem uma certa proximidade sabe disso. Aqui, durante a semana dele no Dante Pazanelli, a coisa é muito puxada, mas ele tem 3 filhos em casa. E eu queria saber se ele fica mais cansado durante a semana ou no fim de semana. Tá certo. Bom, o emergencista que eu vejo daqui 20 anos, eu não sei se eu consigo... 20 anos é um bom tempo, né? Obviamente... 20 anos muda muita coisa. Eu quis te tirar do palpável, eu quis te tirar do palpável. Vai ter, assim, a questão maior é o quanto que o 5G ele já impacta. Assim, ninguém conseguia entender a internet. Eu lembro quando eu coloquei a internet em casa, 93, eu acho. E eu falava, putz, legal, né? E aí eu tinha um e-mail, 2 pessoas na classe tinham e-mail, e eu encontrava com ela todo dia, eu falava, o que eu vou usar e-mail? Pra que eu vou mandar e-mail? Né? E hoje em dia o e-mail nem é usado, mais é o WhatsApp. Quer dizer, então... a chave muda rápido, né? Então, Sim. assim, o que vai acontecer quando você tiver monitorizado 100% do tempo? Então, eu vejo assim, o emergencista, a primeira coisa que ele vai ter que ter uma velocidade absurda em termos de diagnóstico, então ele tem que ter uma questão muito bem... Assim, ele vai ter que saber dominar todos os aparelhos, né? Então, o device vai ser muito presente. Acho que o device vai ser muito presente, né? Ele vai ser mais generalista na questão emergencial, ele vai ter que ser... que é o Leonardo da Vinci, quer dizer, eu gosto assim da pessoa multiparametrizada, extremamente boa em vários aspectos, né? Então, eu acho que ele vai ter que saber lidar com situações diferentes, né? Então, tocou Foxtrot, tem que dançar Foxtrot, entendeu? Forró, quer dizer, ele vai ter que saber mudar rapidamente o disco, entendeu? Sim. Então, e não é fácil isso, né? Tem gente que acha que é fácil, mas não é fácil. Para isso, eu digo, né? Medicina não é um sacerdócio, mas ela não é um sprint. É uma grande caminhada, é um grande trote de 20, 30 anos, né? Então, é uma pessoa que talvez tenha que 3 anos, né? O mínimo para você poder... Porque a pessoa tem que estar imersa num hospital do tamanho do Dante, tendo visto diversas vezes vários tipos de coisas. Não é tipo, eu vi um mês, vi 30, tô bem. Tem gente que não viu nenhum na vida. Não. Ela tem que ver, pausar um pouquinho, daqui 8 meses, toca de novo essa campanha e fala, putz, como é que é mesmo? E tá toda hora assim, tem que estar medularmente a coisa muito bem esclarecida. Então, primeiro vai ter que saber avaliar muito bem quase que tudo, né? E saber tudo de tudo é praticamente impossível, mas você tem que saber, é isso que de novo eu falo. Alto nível. Em alto nível. O que é alto nível, né? E eu falo assim, o que eu deveria saber? O que eu tenho que passar? Então, o cardiologista ele tem que saber o que eu sei de ecocardiografia, entendeu? Por quê? Não, porque eu não posso me comparar com a minha especialidade, que é hemodinâmica. Mas o que eu sei, em termos de beabá, então ele vai ter que saber muito bem de várias coisas. Então, isso que eu vejo no futuro. Mas assim, aí dá para viajar, assim, se ele vai estar com relógio virtual, eu acho que vai ter muito mais interação. Então, como o 5G... O Apple Watch já vai trazer o diagnóstico? Já? Muito provavelmente sim, né? Ele já vai trazer o relatório, né? Então, na verdade, o paciente, às vezes, você vai estar... O emergencista vai estar vindo em casa, né? Um totem de pré-triagem, né? Uma coisa que eu já ouvi de você. Totem de pré-triagem, o robozinho já medindo a pressão, aquela coisa. Você pode ter, talvez, uma avaliação de peso
peso corporal, uma bioimpedância em casa, uma telemetria em casa com o próprio Apple Watch. Eu acho que você vai ter muito mais reunião online. Então, se eu já estou vendo aqui, você já está discutindo online com outros 2 colegas, quer dizer, então você fala... Vamos atender no metaverso, isso, mas várias coisas acontecem, né? Você, por exemplo, eu não estou aqui, mas eu não sou tão bom em eletrocardiograma ou em ver coisa, mas eu já tô como emergencista, já tô do lado de um cara que já sabe. Quer dizer, o teleeletro, ele traz um certo grau de... Eu preciso saber da última avaliação do critério de Barcelona. Não tem como você pegar tudo, mas se você tiver acesso a uma pessoa que te ajude... Então, na verdade... E quem que junta a ponta? O junta a ponta é o que está ali na frente, né? Então, na verdade, ele tem que ser muito bom em avaliar e saber usar todas as ferramentas. Não é que ele tem que ser dominador em todas, mas ele tem que estar sharp, rápido, né? Bem eficaz para poder. Então, é isso que eu vejo. Na verdade, a tendência é que seja valorizado. Como o mercado vai absorver, eu não sei, mas a tendência é que eu vejo. Eu vejo na emergência cardiovascular. Talvez tenha um bom em tudo. Eu acho um pouco improvável, né? Um cara que saiba tocar emergência obstétrica seja tão bom quanto o que eu tentei trazer para o Vinícius, por exemplo, que optou por, né, fazer uma setor de emergência e hoje em dia está lá, né? Entendeu a conceito da emergência, né? O que é um cardiologista que saiba um pouco de tudo e entenda bem, né? Em relação a essa questão da família, né? Eu vejo assim, eu tô curioso. É bem difícil. Eu vejo que tem que ter, primeiro, você tem que ter uma companheira muito boa, né? Que entenda o que você faz e embarque. Acho que embarque nessa, né? Na verdade, o casamento e a vida ela é uma embarcação que você tem que estar todo mundo mesmo. Não dá para cada um remado para um lado que a coisa não sai, né? Você tem que, talvez, priorizar e saber o que é mais importante para você, né? Família para mim é quase que tudo. Então, hoje em dia eu vejo mais do que eu via há 10 anos atrás. E assim, segunda-feira eu sempre chego... Hoje eu tô bem lesionado, mas eu chego mancando literalmente porque assim, eu tento dedicar o máximo no final de semana. A rotina durante o dia de semana é um pouco mais complicada. Eu interajo 1 a 2 horas com meus filhos, né? É o mínimo. Dou plantão toda segunda ainda, então pelo menos a cada 7 dias eu já nem fico em casa, mas você tenta ficar do lado. E assim, eu tento desligar um pouco do celular porque eu acho que isso foi um dos piores adventos, foi o WhatsApp para médico, porque eu acho que ele botou isso que é o que eu vejo, né? Como é que você faz para dar uma desligada, né? Desligada eu gosto desse termo, deslogada, né? Você tem que tirar um pouco, né? Retirar um pouco, porque senão você fica todo hora imerso no problema e você não tem a capacidade de conseguir ter um momento de atenção. E essa coisa de meditação tem a ver com se só focar com uma coisa, né? Então, eu acho muito importante esse tipo de avaliação. Como é que a gente faz, assim, se banhar em atividade física, mergulhar com seus filhos e tentar fazer o máximo que você possa. Outro dia eu vi tô tentando lembrar, vou tentar achar no YouTube, né? Algum comediante falando assim, ele falou, não lembro alguém que no leito, à beira da morte dele, né? Ele falou, putz, tô arrependido, né? Putz, eu poderia ter feito mais uma revisão de um artigo, ou uma revisão de um capítulo, se eu tivesse feito essa aula a mais, né? Aquele fim de semana a mais, se eu tivesse trabalhado. Não, ele sempre não existe, assim, né? Geralmente, se eu pudesse ter passado mais tempo com meu filho, com a família, namorado um pouco mais, pulado daquela ponte com bungee jump, provavelmente tem alguma coisa relacionada a isso. Então, não, eu tenho medo de altura. Mas isso é uma coisa que bateu, engraçado, que entrou bem medular, assim, eu já pensava isso, mas ele trazendo uma frase numa piada no meio de algum esses show talks de humor, stand-up, assim, né? Mas foi absurdo, foi um comediante, né, e foi excepcional essa frase. E hoje o Carpe Diem é disso, né? Mas tomar cuidado, né? Pra gente não... Carpe Diem não é todo dia, né? Mas você tem que estar sempre buzinando no fundo da sua orelha, que isso é... No fundo do seu ouvido que tem que se policiar, né? O equilíbrio é o segredo e é o mais difícil. Com essa frase, nós vamos encerrar aqui hoje. Falou bonito, hein, rapaz? Ô, Luiz, gostaria de agradecer demais a sua presença, viu? Foi muito legal esse bate-papo. Assim, não é todo dia que a gente pode conversar com um gestor tão capacitado e que mostra os resultados, né? Muito obrigado mesmo pela presença. Eu que agradeço aí pelo convite. Eu de fato,
pensei em tantas coisas para conversar com o Luiz que um podcast é impossível. Então, eu agradeço por essa primeira parte. Teremos mais. E parabéns pelo seu trabalho aqui no Instituto. Você aqui é um convidado porque você é um exemplo pra gente e então espero que tenha ficado uma mensagem legal para quem nos escuta. E é isso aí. Obrigado. Até mais. Valeu. Até mais. Valeu. Uma produção Fundação Adib Jatene.